E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Hoje é dia de Que Eu Responde e lembra de colocar aí no 1.5 porque vai otimizar o teu tempo. Se você deseja fazer pergunta pra mim, o que é que você vai fazer da sua vida? Quarta-feira é dia de caixinha lá no meu Instagram. Aí é só você me seguir, @AnaCaroline, e poder ir lá perguntar. E hoje nós vamos responder aqui algumas questões importantes que fizeram para mim e nós vamos conversar um pouco. A primeira pergunta é: você acha que as pessoas não entendem sobre disciplina, mas mesmo assim querem vivê-la? Então, na verdade, eu acho que as pessoas entendem sim sobre disciplina. Não é que elas não entendam, elas entendem. Só que a questão é se dispor mesmo, se entregar, se decidir realmente compreender, internalizar aquilo que eu falei até num vídeo aqui no canal. Se você estiver interessado, vai pro primeiro que eu respondo, que o vídeo vai estar aí. Que eu falei, o problema das pessoas é a dificuldade de enxergar que os benefícios são a longo prazo, que não vai ser imediatamente. E aí é por isso que tem essa dificuldade de querer vivê-la. Querer, elas até querem, mas é a questão do esforço, de se programar, de estabelecer prioridades, porque é muito mais fácil a gente fazer aquilo que é imediato, que é mais fácil pra gente, que é exatamente até aquela lei do menor esforço. A gente se entrega muito mais fácil pro que requer menos de nós do que o que requer mais de nós. Porém, geralmente as coisas que requerem mais de nós trazem benefícios mais duradouros e mais significativos para a nossa vida. E a disciplina, ela tem que ter esse entendimento, que vai ser algo a longo prazo, que vai ser algo que vai precisar de persistência, de perseverança, de determinação, mas que quando a gente passa realmente a vivê-la, os resultados, os benefícios são extraordinários e com certeza lá na eternidade também a gente vai desfrutar deles. A segunda pergunta é: quem me ajudou no processo de amadurecimento? Então, com certeza foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajudou nesse processo de amadurecimento. Mas é óbvio que tiveram pessoas importantes na minha vida que fizeram total diferença para que eu me tornasse uma pessoa mais madura. Talvez eu conte nos dedos quem são essas pessoas, mas não foram muitas e eu não acredito que sejam necessárias muitas pessoas para que a gente seja construído nesse processo de amadurecimento. Porém, todavia, eu acredito que o processo de amadurecimento, ele é muito mais, 95%, muito mais a ver com você mesmo do que com a interferência dos outros. Porque é uma decisão viver um amadurecimento, é uma escolha, assim como muitas coisas na vida, é uma questão de você se posicionar. Eu não sei se eu falei em algum vídeo aqui, mas eu estava até conversando com o meu marido, que também é muito sábio, e a gente estava conversando sobre algumas questões de pessoas que ficam ali ainda repetindo, vivendo os mesmos ciclos, sobre essa questão de não avançar na vida, de progredir. E ele falou algo que eu fiquei refletindo depois e eu meio que absorvi isso. Eu tenho certeza que absorvi. Ele falou que geralmente não é mais uma questão das pessoas ouvirem conselhos, de terem alguém para conversar, de terem alguém para dialogar. É mais uma questão de ela mesma escolher, decidir, girar a chave e começar a caminhar por um caminho que realmente traz resultado para a vida dela, que traz uma mudança do 0 para o 180, porque não é bem assim que as pessoas vivem, elas vivem realmente, na maioria das vezes, em repetições de momentos, né? Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, mediante as circunstâncias, mediante ao que acontece, e não entende que elas não podem ser governadas por essas questões que são hora vem, hora vai. Nós precisamos ter equilíbrio, ser pessoas realmente sensatas, ter o bom senso, como o Provérbios fala, dentro da gente, pessoas sábias que têm discernimento. A maioria das pessoas tem ali o acesso à palavra de Deus, acesso à palavra de vida, efeitos especiais, mas não compreende que verdadeiramente a gente precisa internalizar, precisa praticar, precisa exercer o que a Bíblia está falando. Eu gosto muito de ler Provérbios, vocês sabem, e toda vida que eu vou para Provérbios 1, eu fico pensando no que ele fala. Ele fala, se você quer ter mais compreensão, se você quer
ter discernimento, se você quer ter sabedoria, se você quer ter conhecimento, se você quer entender os provérbios dos sábios, se você quer... E eu fico, Deus, eu quero tudo isso aqui. Mas se eu quero tudo isso aqui, eu tenho que me esforçar também para querer. Então é a mesma coisa do amadurecimento. A gente quer ser maduro, ninguém gosta de ser chamado de menino, ninguém gosta de ser chamado de, nossa, que infantil, mas o problema é que, embora muitas pessoas não gostem de ser chamadas assim, elas não buscam, elas não investem na questão do amadurecimento. E amadurecimento é algo que requer muito de você, não é o outro, é você. Os outros podem fazer ali o papel de como ferro afia o próprio ferro, assim é um ser humano com o outro, mas é você que vai construir principalmente esses processos de maturidade, porque é você que vai escolher não dar palavras tolas, não responder ao tolo como as suas tolices, é você que vai escolher perdoar, é você que vai escolher virar outra face e não responder o mal com o mal, é você, não é o outro, é você que decide, é você que escolhe, é você que se posiciona. Então, no meu processo de amadurecimento foi muito essa compreensão de que era eu por mim mesma. Os outros poderiam ali ter interferência, mas era muito mais uma decisão minha, uma atitude minha, eu por mim, depois do Espírito Santo, claro, e foi assim. A outra pergunta que fizeram foi: pessoas que reclamam por falta de acompanhamento, tipo de discipulado, depender de alguém para crescer espiritualmente. Eita. Então, essa aqui é polêmica, eu acho. Gente, a produção tá aqui, tão rindo. Vocês estão rindo de mim, é, produção? Vai sair no vídeo, viu? Tá tendo efeitos especiais porque está em movimento a igreja. Essa questão de ter essa dependência de pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que dependência emocional é somente, parece que de relacionamentos, né? De namorado ou de marido e mulher. Não. Existem pessoas que são dependentes de uma cobertura religiosa, de uma amizade. E a dependência que a gente tem que buscar na vida é só a de Deus. Por quê? A gente precisa absorver que pessoas são tão fadadas a fracassos quanto nós. Elas têm um papel fundamental na nossa vida, mas elas não são a solução para elas. Então, hoje eu sou pastora, mas ainda sou ovelha também. Mas antes de ter um cargo religioso, eu nunca fui uma pessoa que ficava ali precisando de um líder ou, sei lá, alguém ali para ficar mandando ou me acompanhando a ler a Bíblia ou fazer um jejum. Sempre respeitei muito os meus pastores e segui as orientações deles, mas nunca tive aquela questão de ficar ali, ai, se ele não vier falar comigo, ai, se ele não me orientar a isso, porque desde quando eu realmente comecei a me relacionar com o Espírito Santo, com o Senhor, com Jesus, eu entendia que eles é que realmente fazem esse papel de acompanhamento espiritual. Claro que quando eu precisava de um conselho, até porque a Bíblia fala, quem pede conselho é sábio, eu ia lá, conversava com as minhas autoridades pastorais, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vive a vida na igreja precisando de um líder, precisando de um irmão que me ligue, precisando de alguém que me acompanhe. Isso é bom, isso é legal, mas isso não é necessário extraordinariamente. O que a gente precisa de necessário, de extraordinário, é o exercício da palavra de Deus. É aquela velha historinha, entra no quarto, tranca a porta, vai falar com o Senhor, que Ele é que vai trazer todas as respostas, que Ele vai te sustentar. Ele é o teu maior discipulador. O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é porque às vezes a gente recorre para todo mundo e esquece de recorrer para Deus. Eu lembro que um dos meus primeiros exercícios espirituais, quando eu passava por dificuldades, e ainda passo, e ainda tenho minhas questões, meus dilemas, eu sempre falo assim, que dá aquela vontade de você, eu preciso falar com alguém, eu lembro, a primeira pessoa com quem eu preciso falar é com o Senhor. E aí muitas vezes, aquela vontade de chegar para o outro alguém até some, porque Ele realmente supre todas as nossas necessidades, Ele realmente tampa todos os buracos, Ele realmente tem a solução para tudo. Então, muitas vezes nem é mais necessário ir compartilhar com alguém, porque o Senhor já traz ali o bálsamo de cura, já traz ali a medida para aquele momento. E eu até encorajo você a fazer isso. E sabe como foi que eu aprendi? Eu lembro das minhas primeiras experiências com as pregações, com realmente
ouvir a palavra, internalizar a palavra e praticar a palavra. Porque muitas vezes a gente vem para um culto, tem o acesso, né, ao ensino, mas na hora de exercê-lo, meu Deus, a gente esquece. E aí eu lembro do pastor Ageu pregando, falando sobre isso. Às vezes tem gente que fala para todo mundo, menos para Deus, e não sei o quê. Então, quando eu passava, principalmente lá no comecinho, então logo nas minhas primeiras experiências espirituais de passar pelo vale, pelo deserto, eu comecei a exercer isso. E eu garanto que quanto mais você exercita, mais você vai se tornando hábil, as suas habilidades vão melhorando com relação a esse exercício da fé, de não depender de um líder religioso, de não depender claro que a gente precisa de cobertura espiritual, mas é aquela questão de se tornar algo negativo, sabe? De se tornar um vício, porque tem pessoas que são viciadas nessa questão. Ai, ninguém me ligou, ai, não veio atrás de mim. Tudo tem limite, gente. Eu acredito que a gente vai ali duas, mas na terceira o sinal de alerta já precisa ficar assim atento. Principalmente assim, eu digo eu no caso que hoje sou pastora, porque senão se torna aquela questão, me tornar bengala para alguém, me tornar aquela que fica lambendo feridas e não que ajuda. Porque tem pessoas que ao invés de realmente correr para a cura, elas correm para tudo, bajulação, vitimismo, mas na hora que é para ter o confronto de cura, que é a oportunidade de realmente ali sarar, elas não querem, elas só querem que você seja ouvido para suas lamentações e suas lamúrias. E a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar um lixo emocional, de ficar só ouvindo as coisas dos outros, e aí às vezes afeta até mesmo a gente, porque o espiritual é muito forte. Nós temos que ter esse cuidado de nem ser a pessoa que fica procurando todo mundo e esquece o Espírito Santo de Deus, e nem ser essa pessoa que recebe todas as bajulações e vômitos da alma e acaba apodrecendo. Então, eu acredito muito que essas pessoas que reclamam por falta de acompanhamento e de depender de alguém é porque ainda não compreenderam que o Espírito Santo é suficiente e ele é o nosso amigo, intercessor, consolador, conselheiro que está aí disponível 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, até quando é bissexto ele está lá disponível pra gente. Falta essa questão da compreensão. Então, acredito até para fazer um link com essa pergunta aqui. Amar a Deus com entendimento. Por que eu falo muito disso? Então, falo muito disso aqui no Instagram, em todos os lugares que eu vou, falo sobre isso. Porque eu acho que os cristãos às vezes esquecem, então rasga essa parte do mandamento. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com suas capacidades intelectuais. As pessoas acham que ser espiritual não requer esforços com relação a estudar, a pesquisar, a se dedicar, a investigar as coisas. E isso é muito importante. Nós precisamos ser pessoas que vão além daquilo. Escutei uma palavra e vou simplesmente ouvir e não vou lá ir atrás do fundamento, do alicerce. Não. A gente tem que ir, pesquisar, ver, entender a filosofia desse mundo para combatê-la, para não ser levado por vã doutrinas. Então, muitas vezes os cristãos, eles esquecem de amar a Deus com entendimento e estão apegados em sofismas, ideologias que são totalmente contra a palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece por causa de quê? Porque escuta em redes sociais, escuta em mídia que é comprada, escuta porque alguém falou tudo assim, sabe que metade das coisas, ao invés de ir na totalidade delas. E isso é muito prejudicial para o nosso entendimento, para o nosso intelecto. A gente precisa ser pessoa que vai lá e pesquisa por conta própria, que vai em fontes realmente que tem ali sentido com a palavra de Deus e que não vão contra a palavra de Deus. A gente precisa ir atrás de pensadores cristãos, pessoas que defendem a questão do cristianismo, dos princípios da palavra de Deus. E eu acredito muito que nós precisamos ser pessoas mais assim, dedicadas intelectualmente, despertar o nosso intelecto. Às vezes é muito triste porque você vê que é muito espiritual, sabe fazer orações eloquentes, prega não sei o quê, mas na hora de ter uma conversa, um diálogo, ou de se posicionar de forma sensata e com bom senso, é triste.
E a educação, ela precisa estar atrelada ao cristianismo. O cristianismo precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Pessoas assim que sabem conversar, que sabem dialogar, que entendem, sabe? Que compreendem as coisas com sabedoria. Até porque a sabedoria é algo que todo cristão deveria almejar. Então, eu acredito muito que nós precisamos amar a Deus com as nossas capacidades intelectuais e não rasgá-las. O nosso mundo tem sido muito fútil, ele está cheio de coisas fúteis. E quando nós menos percebemos, às vezes a gente está inserido nesse contexto de futilidade. É fácil a gente ter o acesso a isso aqui, quando a gente menos espera, de repente está lá cantando uma música nada a ver, fazendo dancinhas nada a ver, cestos nada a ver, né? Tendo palavreado nada a ver. Então, coisas fúteis que são internalizadas na gente e prejudicam o nosso entendimento. E a gente precisa filtrar mais isso para que as nossas capacidades intelectuais, para que a inteligência que Deus nos deu, honre verdadeiramente a Ele. Não por uma repetição, não por um copiou-colou, mas porque verdadeiramente a gente se dedica, estuda, se empenha para ser pessoa sábia, assim como Daniel na Babilônia, assim como aqueles jovens na Babilônia, a gente também precisa ser essa pessoa, essas pessoas que se posicionam no mundo que está totalmente perdido de Deus. E a última é, por que é tão importante viver as disciplinas espirituais? Então, como eu já falei pra vocês, falei acho que no primeiro que eu responde, que eu já falei, vá lá assistir, o link vai estar aí. Essa questão das disciplinas espirituais é importantíssimo para nós sermos uma pessoa piedosa, que vive verdadeiramente o Evangelho, que vive verdadeiramente aquilo que Jesus deixou de exemplo, aquilo que Ele sonhou para nós. E talvez nos cause essa questão de entender a disciplina, porque o que é ser uma pessoa piedosa, né? O que é ser uma pessoa que exercita a piedade? E a piedade é isso, é o amor, é a compaixão, é andar como Jesus. E a gente fala muito, mas na hora de viver é meio difícil. E as disciplinas espirituais, elas nos ajudam a realmente exercer, a trabalhar o caráter de Cristo dentro da gente. Um caráter que é lindo, maravilhoso e possível de ser vivido. Claro que não na sua totalidade, mas a gente consegue sim ser um pouquinho cada dia mais parecido com Jesus, até que naquele grande dia tudo seja transformado, né? E as disciplinas espirituais são importantes para isso, para que a gente viva em piedade, para que a gente exerça a piedade e para que a gente se pareça cada vez mais com o nosso Senhor Jesus. E eu acho que foram todas as perguntas respondidas. Como eu falei no início do vídeo, se você deseja fazer mais perguntinhas, vai lá no meu Instagram, @AnaKeoLink, toda quarta-feira tem uma caixinha de perguntas para você, tá bom? Se gostou do vídeo, curte. Se não gostou, curte também. Compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!